prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos agora na página 24. Bom, vamos falar sobre Aniceto. Aniceto é aquele que seria o Papa desse período, tá bom? Ele substituiu Antonino, ele substituiu o que seria o Papa Pio I, né? Okay? E isso no ano 154 da era cristã, ainda durante o governo de Antonino Pio, ou seja, um período de perseguição. Okay? O comentário prossegue. A Igreja de Roma seguia uma alteração na data da Páscoa realizada pelo bispo Pio, que pastoreou essa igreja antes de Aniceto, mais precisamente entre os anos 140 e 154. Próximo do ano 154 da era cristã, Irineu relata que Policarpo visitou Aniceto em Roma e a data da Páscoa foi tema do diálogo. Olha que importante, irmãos. Nós vamos estudar sobre Irineu, que foi um dos homens que vai se destacar nas décadas seguintes. Ele não ficava no centro de Roma. Em Roma era muito difícil o cristão viver. Eles viviam em locais afastados, onde a perseguição normalmente era menor. Tá bom? Vou falar também desse Policarpo, ok? Mas aqui, durante esse período de Antonino Pio, eu quero mostrar para vocês como já ocorria um desvio doutrinário, que é um desvio doutrinário significativo, que tem algumas pessoas que consideram sem importância, mas não é sem importância, tá bom? Então, o que significava esse encontro para falar sobre a data da Páscoa? Aniceto, ele então seguia o que o padre anterior, o bispo anterior, ou o papa anterior, como eles chamam, tinha determinado, que a Páscoa ela tinha que ocorrer sempre em um domingo. E a regra era, né, no primeiro domingo após a primeira lua cheia do inverno, da primavera lá no hemisfério norte. Bom, para simplificar, tinha que ocorrer em um domingo. Isso mudava a regra bíblica, porque a regra bíblica é o que eu vou ler agora. Ela dizia que a Páscoa ela tinha que ser celebrada no 14º dia do mês de Nissan. É a leitura que eu vou fazer agora. Veja, olha. Policarpo mantinha a prática bíblica de celebrar a Páscoa no 14º dia do mês de Nissan. Por que isso é importante, irmãos? Olha, a Páscoa ela marcava o dia e a hora da morte do Messias, mas não marcava só isso também. Ela é um conjunto de profecias que vai até o tempo do fim. Tá bom? A Páscoa é a primeira profecia, depois vem o Pães Asmos, que se cumpriu no dia seguinte à morte de Jesus, depois as primícias, que era a ressurreição de Jesus, depois, 50 dias depois, o Pentecostes, que a igreja nasce. Mas quando você lê Levítico 23, ela faz parte de um conjunto de 7 profecias. 4 se cumpriram. As 3 últimas ainda vão se cumprir. Então, nós cristãos, o que é que nós fazemos? Nós não alteramos uma ordem bíblica. Se a Bíblia deu uma ordem para que a Páscoa ocorresse sempre no 14º dia, né? No caso, às 3 horas da tarde, o Cordeiro Pascal deveria morrer, você não vai mais sacrificar o Cordeiro Pascal como cristão. Mas essa é uma hora, então, para você lembrar que o Cordeiro Pascal, ele morreu por você. Eu tenho essa prática todo ano, tá bom? Quando chega nesse critério da Páscoa judaica, que celebra um aniversário da morte de Jesus, ok? Considerando o fuso horário de Israel, aqui no Brasil, 10 horas da manhã, eu dobro meus joelhos, eu agradeço a Deus. E a história diz que os cristãos da igreja primitiva faziam isso. E esse bispo de Roma, Pio, ok? E depois Aniceto, que o substitui, eles adotam essa nova prática, eles fazem essa mudança. Essa é uma mudança significativa,
Alguns falam, Levi, como no Cordeiro Pascal não é mais sacrificado? Olha, essa Páscoa, ela faz parte de um grupo de profecias que a igreja acredita que tem 3 para se cumprir, e a última, que é o tabernáculo, todos dizem, é o reino de Deus aqui na terra. O 6º, que é o Yom Kippur, é o momento que Jesus vai perdoar Israel. E a trombeta, ela é um momento que anuncia, olha, se aproxima o momento do perdão de vocês, que inclusive muitos intérpretes consideram. É a trombeta que o apóstolo Paulo falou, a última trombeta, aquela que anunciaria o arrebatamento. Já que, claro, as trombetas do Apocalipse, elas ocorrem dentro da grande tribulação, quando a igreja não está mais aqui. Então, mediante a última trombeta, como disse o apóstolo Paulo, é esse 5º símbolo que aparece junto com a Páscoa, dos 7. Então, tudo isso faz parte da profecia. Ele não podia alterar. Então, olha, você já tem um Marcião que vivia em Roma, um herege ali. Infelizmente, esse bispo Pio, ok? Provavelmente estava entre os traditores, porque a sua igreja funcionou normalmente num período de perseguição constante, ok? O Marcião, nós sabemos, ele cultuava mesmo, eles declaravam. Então, eles declaravam. E agora eles tomam essa decisão, que eu considero péssima, né? Alguns minimizam, mas eu considero já uma falta de temor com a palavra de Deus. Ok? O comentário prossegue. Policarpo conviveu com os apóstolos e sabia que a igreja não possuía autoridade para mudar a data da Páscoa, pois ela faz parte dos 7 tempos determinados por Deus. São tempos proféticos que ainda não se cumpriram totalmente, tá bom? Porque o último se cumpriu no Pentecostes, que é o 4º, ainda restam 3. O comentário prossegue. A reunião não gerou acordo e cada bispo manteve a sua forma de celebrar a Páscoa. Bom, então Policarpo, nós veremos, ele era talvez a grande referência doutrinária desse período. A história retrata tanto que podemos dizer que Deus manteve viva a história dele como um relato detalhado, que eu vou ler com vocês, que é uma das coisas mais lindas que nós temos da história da igreja. Eu vou ler o texto longo mesmo, dizendo que mostra o que a plateia falava, os milagres que aconteceram no momento em que ele foi morto, ok? Ele está perto de ser capturado e morto, não? Porque ele não negava a fé. E como é que explica? E ele estava onde? Ele estava em Esmirna. O período que ele veio em Roma, certamente veio escondido, né? Mas capturam ele e vão levar ele para o local de morte. Ele não vai negar. E eu acredito mesmo que estava nos planos de Deus deixar esse testemunho de fé de Policarpo. Então, esse homem veio exatamente por falar sobre essa mudança, né? Os relatos dizem que ele não concordou com essa mudança que eles fizeram, porque, vamos dizer, nenhum cristão vai aceitar essa mudança. Um estudo simples de Levítico 23 vê que isso são profecias. Os judeus consideram profecias, todos os cristãos consideram profecias. Pode pegar todos os livros de escatologia hoje, né? Estou falando das igrejas evangélicas, não católico e protestante, eles não consideram como profecia válida mais. Nós acreditamos que são profecias válidas, ok? Então, se você procurar nos livros das Assembleias de Deus, das igrejas evangélicas em geral, você vai encontrar que essas 3 profecias que restam, elas estão ligadas ao tempo do fim. Então, ninguém aceitaria isso. Mas Policarpo diz a história que a reunião deles, então, não deu resultado. E nós veremos na história uma briga da Igreja Católica para mudar essa data da Páscoa. Irmãos, isso não é normal, irmãos, isso não é normal. Por que a Igreja Católica brigou para, no final, conseguir fazer com que as pessoas na Igreja Católica não participassem do vinho, que é o símbolo do sangue de Jesus?
o máximo que ela puder afastar as pessoas da verdade divina, ela faz. E com a Páscoa eles fizeram isso. Será nos dias de Constantino que a Páscoa será decretada como devendo ocorrer nessa regra, primeiro domingo, tá bom? Depois da lua cheia da primavera. Isso fazia, irmãos, e faz com que a Páscoa católica jamais caia no mesmo dia da Páscoa bíblica. Olha que interessante. Por quê? Preste atenção no que eu vou explicar para vocês. A Páscoa bíblica, ela cai sempre na lua cheia. Por quê? Porque Deus disse, olha, você vai pegar da lua nova, Moisés, vai contar 10 dias, você vai separar o cordeiro. Mas você não vai sacrificar. No 14º dia, você sacrifica o cordeiro na hora nona, às 3 horas da tarde. Se você pegar o ciclo da lua, que é como um relógio, ser perfeito da lua nova, se você for contar 14 dias, sempre cairá na lua cheia. Então, a Páscoa sempre cai na lua cheia. Nós sabemos que isso existia uma simbologia. Porque se você olhar num calendário, o dia de lua cheia é o único dia que assim o sol se põe e logo depois a lua nasce. Ok? É só você procurar. Quando tiver a lua cheia, logo após o pôr do sol. E essa é uma simbologia, porque Jesus é o sol da justiça. Quando ele morreu, ou seja, simbolicamente o sol se pôs e nasce a lua, que é simbolizada, que simboliza a igreja, tá bom? Que simboliza a igreja. Essa é a simbologia. Então, resumindo, a Páscoa caía sempre na lua cheia. Jesus morreu e a igreja nasceu. O sol se pôs e a lua, no caso lua cheia, nasceu. E qual é a regra católica? Você pode ler até hoje. A Páscoa tem que acontecer no domingo seguinte, após a primeira lua cheia da primavera, ou seja, sempre cai no domingo seguinte. Nunca vai cair. Se a Páscoa em algum dia cair no domingo, a Páscoa católica é no domingo seguinte. Isso não é uma coisa normal, proibir o povo de participar do sangue, né? Adotar doutrinas que falam de purificação da alma após a morte, o purgatório. Então, o que nós estamos vendo na história é a corrupção vai crescendo. Algumas dessas doutrinas heréticas, nós veremos que terão hereges aqui, que as doutrinas deles acabarão sendo aceitas pela Igreja Católica. Nós veremos herege condenado pela Igreja Católica como herege, tá bom? Como Orígenes de Alexandria, que a Igreja Católica condenou ele como herege, mas vai adotar a doutrina que foi iniciada por esse herege. É algo assim inacreditável, tá bom? Irmãos,